Luke Cage vs Bane. Dois monstros nascidos na prisão, dois tanques ambulantes, um criado para quebrar o Batman, o outro feito para ficar na frente de balas e não se mover. Bane vence lutas quebrando corpos e controlando o campo de batalha. Luke Cage vence lutas sendo impossível de ferir. Então isso não é sobre estratégia, medo ou jogos mentais. É sobre uma pergunta simples. O que acontece quando o cara que quebra a coluna de todo mundo tenta isso em alguém que não quebra? Então, quem vence? Vamos analisar isso. Bane cresceu em uma prisão terrível em Santa Prisca, forçado a cumprir a sentença de prisão do pai dele. Cada dia era uma luta para sobreviver, o que o endureceu e o forçou a aperfeiçoar tanto a mente quanto o corpo dele. Um dia, porém, ele conseguiu escapar da prisão e saiu para fazer um nome para si mesmo. Bane é famoso por enfrentar o Batman e tentar tomar Gotham City, determinado a quebrar o Batman tanto física quanto mentalmente. Bane é incrivelmente forte, com força sobre-humana, só por si só, forte o suficiente para matar homens adultos com apenas um soco ou facilmente destruir membros da família do morcego, tipo, como se não fosse nada. Quando ele começa a se fortalecer com o veneno, bem, sua força só aumenta. Na verdade, o limite máximo de força que já foi relatado para ele nos quadrinhos da Corrente Contínua é que ele pode levantar até 15 toneladas. E mesmo que esse possa ser o limite mais extremo da força dele, Bane ainda é mais do que capaz de arremessar objetos de várias toneladas como se não fosse nada. E não é só que Bane consegue derrotar facilmente alguns dos membros mais difíceis da galeria de vilões do Batman. Ele realmente é forte desse jeito. Ele já derrotou o Crocodilo com um golpe e frequentemente o vence. Ele já derrotou o Morcego Humano com um só golpe, e até mesmo o Cara de Barro. E não é só que o veneno aumenta a força do Bane, ele também o deixa muito mais resistente. Ele simplesmente não se incomoda com a maioria dos ataques, ele fica de boa mesmo, depois de explosões, de ser eletrocutado ou de lutar contra o fogo. Além de socos, chutes e ataques do Batman e de outros membros da família do morcego. Teve uma vez que o Batman até ganhou magicamente os poderes do Super-Homem, e o Bane ainda conseguiu aguentar os socos e ataques do Batman. Mas o Bane não é só um brutamontes grande, forte e sem cérebro, mesmo que algumas mídias façam você acreditar nisso. Não, o Bane é na verdade incrivelmente inteligente, ele é um dos vilões mais inteligentes que o Batman já enfrentou. E o Bane é um dos poucos que não só conseguiu realmente derrotar o Batman, mas também é um dos poucos que conseguiu descobrir que o Batman era na verdade Bruce Wayne. Bane é um lutador habilidoso e formidável, ele conseguiu basicamente dominar o Crocodilo em muitas das lutas deles. Ele já derrotou o Batman, o Asa Noturna, o Capuz Vermelho várias vezes. Sério, ele já venceu o Batman realmente várias vezes. E o Bane já passou por toda a galeria de vilões do Batman antes e derrotou praticamente todos eles, até mesmo o Solomon Grundy. Bane é incrivelmente forte, incrivelmente resistente, ele é praticamente uma força da natureza no campo de batalha. Luke Cage não começou como um símbolo, ele não foi escolhido por deuses, nem treinado por monges, ou recebeu um destino especial. Luke Cage era apenas um homem do Harlem, um homem que foi incriminado, jogado na prisão, usado como cobaia e deixado para morrer. Em vez de matá-lo, o experimento o transformou em algo assustadoramente simples. Um homem que não se quebra. Luke. Os poderes de Cage vêm de um experimento ilegal na prisão, feito para recriar um soro de super soldado. Algo deu errado, ou talvez algo tenha dado perfeitamente certo. Os músculos dele ficaram mais densos, os ossos endureceram e a pele se tornou quase indestrutível. A partir desse momento, Luke Cage se tornou um problema que você não pode resolver com força. Em termos de força, Luke é incrivelmente forte. Ele impediu um avião de decolar, levantou uma escavadeira e a jogou por cima da cabeça. Carregou um caminhão totalmente carregado. Em 7 quarteirões da cidade, sem reduzir a velocidade, forçou a abertura de portas de pedra maciça que nunca deveriam se mover. E quando Luke Cage dá um soco em alguma coisa, é definitivo. Ele já fez Namor sangrar, derrotou o Duende Verde, derrubou o túmulo, lutou contra o Venom e quando enfrentou a próxima. À meia-noite, o impacto rachou o chão sob eles, um terremoto causado pelo choque de 2 pesos pesados. Luke não precisa de impulso, não precisa de truques, ele simplesmente bate e o mundo absorve o dano. Em mobilidade, ele se move como um trem de carga que sabe pular.
Ele atravessa portas de aço reforçado, atravessa ruas inteiras com um único salto, pula 5 andares sem esforço. Ele não voa, mas a gravidade definitivamente faz um acordo com ele. No entanto, é na durabilidade que Luke Cage deixa de ser impressionante e começa a ser injusto. O Demolidor uma vez quebrou a mão ao socar Luke, e Luke nem se mexeu. O Deadpool usou tudo o que tinha e não conseguiu afetá-lo. Os golpes mais fortes do Pantera Negra não o desaceleraram. Ele já foi atingido com força suficiente para lançar alguém longe. 14 milhas continuou de pé, carros arremessados com tanta força que foram completamente demolidos, mal fizeram efeito. Ele já aguentou vários raios ópticos do Ciclope, levou um soco carregado em força total do Punho de Ferro que o lançou através de um prédio, se levantou, sobreviveu a uma surra prolongada do Punho de Ferro controlado mentalmente e continuou na luta. Um dos feitos mais insanos dele, Luke Cage foi arremessado pelo Hulk através de 4 arranha-céus com um soco e sobreviveu a um tiro de bazuca no rosto. Bomba de abóbora do Duende Verde não fez nem cócegas. Mesmo quando o Coisa atacou ele com tanta força que derrubou um prédio e o lançou no ar com um soco, Luke Cage ainda se levantou. A pele dele não só resiste a danos, ela rejeita completamente. Espadas se quebram antes de cortá-lo, balas ricocheteiam, tiros de espingarda não perfuram a pele dele. Ele já atravessou rajadas de fogo do Tocha Humana. Eletricidade não o derruba, ácido não funciona, pontos de pressão não funcionam, ataques nos nervos, venenos, nada o desacelera. Luke Cage não só aguenta dano, ele simplesmente ignora. Luke Cage não é chamativo, não é complicado. Ele é uma parede que revida. Você não supera ele na força, você não resiste mais do que ele. Quando Luke Cage decide que você acabou, então quem vence? Bem, vamos analisar agora. Luke Cage contra Bane é uma daquelas lutas que parecem mais equilibradas do que realmente são no papel. Claro, caras grandes e fortes, passados na prisão, cérebros táticos, muito concreto quebrado. Mas quando você realmente analisa as condições de vitória, a diferença aparece rápido. Vamos começar com Bane. Bane é assustador no que faz. Ele é um gênio tático, absurdamente disciplinado e fisicamente sobre-humano. Mesmo sem veneno, ele já levantou carros, jogou pessoas como se fossem brinquedos, quebrou colunas e simplesmente dominou membros da família do Batman. Ele já derrotou o Batman mais vezes do que a maioria dos vilões pode sequer afirmar. E a condição de vitória do Bane é bem clara: superar o oponente intelectualmente, explorar fraquezas, controlar o ritmo, quebrar você física e mentalmente. Funciona muito bem contra heróis de rua e até vários metas de baixo escalão. Luke Cage simplesmente não dá nada para ele explorar, porque Luke Cage não é o Batman. Luke não tem ossos frágeis, não depende de aparelhos, ele não tem articulações que o Bane possa atacar. Mais importante ainda, Luke Cage não se importa se você o socar. Bane pode bater forte, muito forte. Força de várias toneladas, golpes que esmagam ossos, ataques aprimorados com veneno, tudo isso. Luke Cage já foi atingido muito mais forte e continuou andando. Estamos falando de um cara que aguentou socos do buraco e sobreviveu, foi arremessado através de vários arranha-céus e se levantou de novo, resistiu a bazucas, granadas e surras de super-humanos. Tem uma pele que balas, lâminas e força bruta simplesmente não conseguem atravessar. Todo o ataque do Bane é baseado em quebrar corpos. O corpo do Luke Cage não quebra, mesmo que o Bane seja mais forte, quilo por quilo, do que a maioria dos adversários do Luke no nível das ruas. Isso não importa. Luke ignorou golpes de pessoas que poderiam nocautear o Bunny só com dano colateral. E ainda tem o problema do veneno. O veneno aumenta o poder do Bunny, mas também é uma fraqueza. É algo que pode ser arrancado, danificado, interrompido ou sobrecarregado. Luka já enfrentou lutadores com aprimoramento químico antes e, diferente do Batman, Luka não precisa evitar o agarrão do Bunny. Se Bunny agarra Luka, isso não é controle. Isso é um erro. Luka é fisicamente mais forte. Ele já levantou tratores, carregou caminhões por quarteirões e trocou golpes com Namor e Próxima Meia-Noite. Se isso virar um clinch, Luka não vai ser quebrado, Bunny é quem vai ser jogado e Luka não precisa de finesse. Ele não precisa de uma abertura perfeita, ele só precisa de um golpe limpo. Luke Cage já fez Namor cambalear, quebrou campos de força e causou terremotos só trocando socos.
Se Luca acertar em cheio já era, e mentalmente Bane também não consegue intimidar Luca. Luca cresceu na prisão, sobreviveu a experimentos ilegais. Luca construiu uma reputação ficando na frente de armas e dizendo para o criminoso, vai em frente. Então, como essa luta realmente termina? Bem, Bane entra de forma inteligente, ele testa Luca. Ele percebe bem rápido que nada do que está fazendo está funcionando. Os socos não acertam como deveriam, as agarradas não fazem diferença. Luca deixa ele atacar, então Luca revida, e eventualmente Bane cai. Não porque ele é fraco, não porque ele é burro, mas porque ele está lutando contra alguém fora da sua categoria de peso. Luca Cage vence porque ele é mais forte onde importa, ele é muito mais resistente, ele não tem pontos fracos exploráveis. E Bane não tem como realmente derrubá-lo. Bane é um monstro, mas Luca Cage vence. Mas o que vocês acham? Comentem aí embaixo. Eu sei que vocês vão ter opiniões e sentimentos sobre essa com certeza. Se você ficou até aqui e chegou ao final do vídeo, isso é incrível. Muito obrigado por assistir e por nos apoiar. E se quiser se inscrever, bom, se inscreva. Você vai ver mais vídeos como este toda semana. Eu vejo vocês, então vejo vocês na próxima vez.